TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Segundo programa do ano de 2022, Rosina de A a Z. O programa Rosina de A a Z, ele tem por objetivo trabalhar língua portuguesa, literatura, educação, cultura em geral. Então, você vai ouvir aqui comigo vários assuntos ligados à linguagem, à comunicação e à língua portuguesa, claro. Gente, a TVC, TV Correio da Manhã, está se expandindo, aumentando o seu alcance. E ela passa em Nova Friburgo, no canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul, canal 3, e Pati de Alferes, canal 16, além de Petrópolis, canal 16. Gente, isso é muito importante. Você que não mora aqui na cidade de Petrópolis, pode acompanhar a programação, inclusive pelo site e pelas redes sociais. Aí aparece aí para você no YouTube, no Instagram e no Facebook, você encontra a TVC Correio da Manhã. E se você quiser acompanhar os meus programas, você perdeu o programa de sexta-feira, você pode assistir a reprise do Rosina de A a Z no domingo às 5h30. Sexta-feira eu estou no ar às 8h30, 8h30 da noite, não é da manhã. E no domingo às 5h30 da tarde. Então, me acompanhe. E se ainda assim você não conseguir acompanhar pela TV, você pode me acompanhar pelas redes sociais. Aí você tem o meu Facebook, Rosina Bezerra de Melo, ou Rosina de A a Z. Eu tenho que me atualizar com o Instagram e com o YouTube também, que eu tenho, mas está tudo desatualizado, então deixa para depois. E a sua dúvida, você manda para o meu WhatsApp, DDD 24 992 95 00 31. E aí você manda a sua dúvida. E foi isso que a dona Francisca de Friburgo fez. Ela tem um netinho de 4 anos. Esse ano ele vai entrar para a escola, vai começar na educação infantil. E ela quer saber como ela pode trabalhar as histórias com ele. Ela disse que gosta de contar história, mas não tem muito jeito. E que aí ele acha sem graça. Então, um dos temas de hoje é uma técnica de contação de histórias. E antes disso, ela também colocou uma dúvida que ela tem. Quando eu uso dois verbos, como que eu falo? Dois verbos juntos, que na realidade é uma locução verbal. O que é uma locução verbal? São dois verbos ou mais juntos na mesma frase. Você pode trazer água? Pode trazer. Vamos ao cinema tem um verbo só. Quer comer chocolate? Quer comer? Você tem uma locução. Então, vamos entender um pouquinho como que eu combino dois verbos juntos na mesma frase, dando um sentido. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar com o primeiro exemplo para atender a esse pedido da dona Francisca. E aí, nesse meu primeiro exemplo, eu botei uma frase que eu já escutei muito. Vocês podem fazerem o que quiser. Tem alguma coisa errada aí. Só de ouvido, que foi o caso da dona Francisca, ela percebeu que tinha alguma coisa errada aí. E aí eu botei também nessa laminazinha que vocês estão vendo aí, eu coloquei vocês podem fazer o que quiser.
Também ela achou que tinha alguma coisa errada aí. Então vamos na primeira frase. Vocês podem fazerem o que quiser. Você já descobriu que esse fazerem não combina, porque se o primeiro verbo eu já combinei com vocês, o meu segundo verbo vai ficar sem a flexão. Então, eu não posso escrever, vocês podem fazerem o que quiser. Só que esse quiser também está errado. Por que ele está errado? Porque são vocês. Quem é que pode fazer o que quiser? Vocês. Então, o certo, aí vai aparecer para vocês. O certo, que é o meu segundo exemplo, que está mostrando o que é certo, vocês podem fazer o que quiserem. E aí eu botei entre parênteses o vocês. Porque vocês é que vão querer o que vocês quiserem, mesmo que eu não fale a palavrinha vocês. Eu tenho que flexionar o meu verbo quiserem. Então, certo, repetindo, vocês podem fazer o que quiserem. Muito bem, dona Francisca, está muito bem em português, hein? O terceiro exemplo, eu trago outro errinho também dentro dessa combinação de dois verbos. Nós não devemos assinarmos o documento. Gente, eu já ouvi professor de história falando essa frase. Assim, devemos assinarmos. Gente, quando eu uso um verbinho, uma locução verbal, um verbinho que eu chamo de auxiliar, modal, não importa o nome, a principal ação é o verbo principal. Então, qual é a principal ação dessa frase? É assinar. E eu quero dizer que nós não devemos assinar o documento. Então, eu não posso flexionar os dois combinando com nós. É um verbo só que vai combinar com o sujeito, que é nós. Nós não devemos assinar o documento. E aí, a sua frase vai ficar correta. Então, eu vou deixar sempre o segundo verbo, o verbo principal, no infinitivo, que é sem a flexão, igual a professora falava lá. Vamos conjugar o verbo tal. E aí ela falava o verbinho no infinitivo. O quarto exemplo, também, ele faz uma outra combinação para vocês verem como não combina flexionar os dois verbos. Aí está lá. Na verdade, eles querem apoiarem a nossa candidatura. De novo, eu flexionei os dois. Eu tenho que flexionar um só. Geralmente o primeiro, porque o outro é o principal. Eles querem apoiar a nossa candidatura. Esse é o correto. Então, gente, não adianta querer inventar, para falar bonito, na verdade, para falar bonito, não precisa inventar. Falar bonito é falar correto. Não é ficar inventando palavra difícil, criando formas difíceis de falar, porque vai fazer errado. Vamos sempre falar com simplicidade e fazer como a dona Francisca de Friburgo. Tirar a dúvida. Vamos lá tirar a dúvida. Pergunte, mande sua sugestão, sua dúvida para o meu WhatsApp. Bom, antes de mudar ou de chamar o intervalo, antes disso, eu vou fazer uma lembrancinha aqui, porque as pessoas erram muito. É muito triste ver as pessoas errando isso. E é a questão de nós, tá certo? Tá. É a questão da gente usar o para mim fazer. Aí, eu acho que eu pulei um e outro exemplo, e vai ser o exemplo 6. Não existe para mim fazer. Mim não faz nada.
Quem faz sou eu, ou tu. O mim não faz. E aí eu coloquei aí uma frasezinha bem simples para você ver. Isto é para eu aprender. Isso é para tu leres e aprenderes. Então eu não vou, isso é para mim ler, isso é para mim aprender. Mim não faz nem aprende nada. Mim recebe, mim sofre a ação. E aí eu coloquei dentro desse exemplozinho, ele trouxe chocolates para mim. Quem ganhou o chocolate? Fui eu. Quem praticou a ação de trazer chocolate foi ele. Eu trouxe chocolates para ti. Quem ganhou o chocolate? A pessoa para quem eu dei o chocolate, o ti. Aqui no caso é o ti. E quem foi que trouxe o chocolate? Quem praticou a ação? Eu. Então esquece essa história do mim, tá bom? O mim não faz nada. Eu vou chamar o intervalo e na volta eu vou trabalhar uma técnica de contação de história. Até daqui a pouco, não vai embora não, fique aí, fique comigo. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, Senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Estamos de volta com Rosina de Azi. Como eu prometi, eu agora vou ensinar uma técnica, ou tentar ensinar você uma das técnicas, que são várias, de contação de história. E aí, como a dona Francisca falou para mim, o netinho dela tem 4 anos, vai entrar na escola agora, a partir de fevereiro, e não sabe ler, e é normal para a idade de 4 anos. E ela disse também que não enxerga bem e que tem dificuldade de ler. E aí eu trouxe uma técnica para vocês que não precisa
você saber ler. Não tem a necessidade de você estar enxergando, saber ler, mas apenas fazer com atenção. Então vamos ver. Eu vou mostrar a capa. A primeira coisa que a gente faz é mostrar a capa do livro para uma criança. E aí você está vendo aí na sua telinha a capa do livro. E aí você vai falar o nome da história, isso é muito importante, e o nome do autor, a pessoa que escreveu a história. Então, vou contar para vocês uma história de amor, escrita pela Regina Kelly. E aí, Regina Kelly é o nome da autora. Depois eu vou mostrar a folha de rosto, que é essa segunda folhinha que nós temos aqui, com também o nome da história, e ela sempre traz um elementozinho que apresenta, é a folha de rosto, que apresenta uma cena de dentro do do livro. No caso aqui, ela apresentou 2 personagens. Você não precisa falar o nome personagem, mas você pode virar para o seu netinho, Dona Francisca, e falar: olha, são as pessoas que vão participar da história. E o netinho já sabe falar, 4 anos, e são lápis. Verdade, lápis, não tem problema. E aí você vai começar. Então agora você vai para a primeira cena do livro, que é a cena dos 2 lapisinhos namorando. Se eles estão namorando, eles formam um casal. E aí você não precisa dizer isso para o seu netinho, que ele forma um casal. Você pergunta: o que eles estão fazendo? Ele vai dizer: eles estão namorando. Uma criança de 4 anos já tem essa noção de casal. Ela não vai usar o vocabulário que eu uso, mas ela vai contando a história junto com você. Então eles estavam namorando. Se ele já conhece cor, você pode perguntar. E como é que era a relação deles? Aí é a outra cena que tem no livro. Você vê que esse livro não tem palavra nenhuma. Aqui é o lugar onde eles moram. Ah, eles moram numa casa. Então, se eles moram numa casa e a casa está combinando detalhes de cada um deles, quer dizer que eles moram juntos. Então eu tenho o azul e tenho o rosa aqui, ou vermelho, mas eles moram juntos. Isso é importante porque está mostrando que existe um compromisso. E para compreender a história, esses detalhes são importantes. E a criança de 4 anos já tem essa habilidade, capacidade de perceber isso, tá? E aí vamos mudar de novo a cena. E aí nós temos eles passeando. Aonde que eles estão? Você pode ir perguntando para o seu netinho: o que eles estão fazendo? Ah, eles estão sentados num banquinho. Seu netinho já pode falar. Num parque, porque num jardim, ele vai usar a palavra que ele conhece. Estão lá sentadinhos, batendo papo, conversando. O que eles estão fazendo? Estão batendo papo, estão conversando. Você não apenas está mostrando para o seu neto que é importante, que pode contar, ele também pode criar uma história, como a história não precisa só das palavras escritas, pode ser com as palavras faladas. E isso é importante para trabalhar essa oralidade da criança, trabalhar a organização do pensamento, trabalhar essa capacidade de observação. E se eu for fazer uma relação aqui de tudo que é importante, nossa, acaba o tempo do programa e a gente não acaba a história. E aí vamos para a próxima cena. O que vai acontecer na próxima cena? Observem com atenção. Entra um intruso nessa cena. E esse intruso ou essa intrusa vai criar a confusão. Toda narrativa sai de um estado de tranquilidade e passa para um problema.
que é o que a gente chama de conflito. A criança vai perceber, chegou uma moça. E o que vai acontecer depois que chega essa moça, que entra aqui uma pessoa no meio dessa paz aqui? Vamos ver o que vai acontecer? Olha só o que aconteceu. Observe com bastante atenção o que aconteceu. Um foi embora com a que chegou depois e alguém ficou triste. Não me importa se é moça, se é mulher, não ligue para isso. Alguém ficou triste. Se sentiu abandonado, se sentiu sozinho. E olha que havia um compromisso, por isso a importância de mostrar a casinha. Havia um compromisso. E aí, esse que ficou sozinho, o que ele vai fazer? Vamos observar o que ele vai fazer. Então, vamos lá. Aí agora eu vou descobrir o que ele vai fazer. Olha só, quanta tristeza. É a próxima cena. Quanta tristeza. Saiu até apagando, tentando apagar tudo que viveu naquele lugar tão lindo com a pessoa que ela gostava. E não ficou por aí. Aí vai voltar para dentro da casinha, vai voltar para o lugar de origem e vai pensar sobre o que vai fazer. E isso você pode ir conversando com seu netinho e pedindo para ele falar. Ele pode ir falando, não apenas você falando. As histórias, elas estão dentro de nós também, não apenas naquilo que a gente conta para elas. Tem que ter também aquilo que a gente vive, entende, observa e lê. Porque isso aqui é uma leitura de imagens, muito importante. E aí, aquele que ficou sozinho, aquele lápis que ficou sozinho, está lá imaginando, pensando em escrever uma carta. O que é isso aqui? É uma carta, mandar uma mensagem, ou então, aqui tem um apontador com lápis quase acabando. O que será que isso significa? O seu netinho vai poder ter condições de falar. O que acontece com o lápis se a gente faz muita ponta nele? Ele acaba. Tem a flecha que diz que o coração está ferido. Então, está lá dentro da cama, deprimido, triste. É tão importante trabalhar as emoções, ajudá-lo a reconhecer as próprias emoções, quanto contar as histórias para ele reconhecer a emoção do outro. Isso é fundamental para o desenvolvimento da empatia e para o desenvolvimento do reconhecimento das próprias emoções, para a inteligência emocional. Aí, o que esse que ficou sozinho resolveu fazer? Fez a mochila e aí resolveu ir embora. Apagou tudo, né? Rabiscar a casa aqui tem o sentido do apagar, e resolveu ir embora. Está lá com a mochilinha nas costas. O seu netinho pode contar e você também pode contar. Existem muitos livros sem palavras com histórias belíssimas. Só que esse que foi embora, passou-se um tempo, e aí depois, o que será que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu? Olha só o que aconteceu aqui. Quem tinha abandonado o companheiro ou a companheira volta triste, chateado, arrependido, porque viu que fez besteira. E aí eu vou parar por aqui. Eu não vou contar o final dessa história para vocês. Eu vou deixar você imaginar qual seria o final dessa história. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês não é simplesmente você imaginar o final da história. Você, com um livro simples como esse, ele está bem velhinho, porque eu comprei em 1986,
bem velhinho. Eu usei muito com as minhas crianças na escola, desde a educação infantil até aula de turma de pós-graduação, contando essa história e trabalhando essa oralidade, essa capacidade de organização dos pensamentos, de compreender a imagem, compreender a sequência de fatos e, principalmente, a leitura de imagens. Antes de ler as palavras, eu preciso ler as imagens. O mundo é feito de imagens. O mundo não é feito de palavras. As palavras escritas vieram depois. E as palavras faladas também depois das imagens. Primeiro nós vemos. Primeiro nós sentimos com todos os nossos sentidos. E quando eu sou capaz de organizar o meu pensamento, reconhecer as minhas emoções e a emoção do outro, eu estou lendo o mundo. E hoje a gente observa que poucas pessoas têm essa capacidade de ler o mundo, de ler o outro, de reconhecer a expressão facial, reconhecer os gestos. As pessoas não estão enxergando bem o outro. E trabalhar desde pequenininho histórias como essa, existem várias, não simplesmente histórias de amor, mas eu falo histórias de imagem, histórias em quadrinho. Tem livros do Ziraldo que também não tem nem palavras. Então, trabalhar as histórias, mesmo que comprar um livro cheio de palavras, trabalhe as imagens primeiro. Deixe seu filho, seu neto, o adulto, o seu amigo contar a história, porque assim eles vão revelando e organizando o pensamento e a oralidade, que é a capacidade de falar com o outro, trabalhando essa habilidade de comunicação. Essa habilidade de comunicação é muito importante para todos nós, em todos os momentos da vida. Então, está aqui o meu recado de hoje. Dona Francisca, você é nota 1000, é uma avó maravilhosa pela sua preocupação. E para aqueles que querem aprender outras técnicas, fiquem atentos ao meu WhatsApp, ao meu Facebook, Rosina Bezerra de Melo ou Rosina de AZ, porque para fevereiro eu vou publicar e vou abrir inscrição para curso de contação de histórias. A Dona Francisca me deu uma excelente ideia. E eu vou fazer um curso de contação de histórias aqui, não aqui na TV, mas no meu YouTube, no meu Facebook para vocês. Até o próximo programa e muito obrigada pela sua audiência, que é sempre muito importante para mim. Até a próxima semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.